E, por isso, nós associamos, na nossa opinião, o melhor dos dois mundos. Você traçar uma trajetória consistente de resultado primário, em que necessariamente a despesa vai correr atrás da receita, receita vai crescer a uma taxa, a despesa vai crescer a uma taxa menor, né? E, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável, do ponto de vista das contas, mas também do ponto de vista social. E essa diferença entre o incremento da receita, e muita gente, eu verifiquei nas redes sociais, muita gente perguntando, mas isso você pode inflar a receita para fazer, né, um orçamento mais inflado do ponto de vista da despesa. Não, porque a receita que vai ser, a variação de receita que vai ser observada é a que fecha em julho do ano, antes da remessa do orçamento para o Congresso Nacional. Então, você vai estar ancorado do ponto de vista da previsibilidade, você vai estar ancorado na receita realizada vis-à-vis o ano anterior e vai projetar despesa à razão de 70% dessa receita já realizada. Portanto, é uma coisa bastante sólida que você está fazendo. Você não está projetando uma coisa que poderia sofrer a influência, né, no sentido negativo da palavra, da política menor, né, e não da política de Estado. Nós, então, com base no realizado, nós projetamos as despesas à razão de 70% para o cumprimento das metas. Para o cumprimento das metas. A meta estabelecida tem uma pequena banda, também para evitar aquela sangria desatada de final de ano, ou para empenhar, para gastar mais, sem planejamento, sem a tranquilidade necessária para alocar de forma eficiente os recursos, ou então cortando despesa de maneira também atabalhoada, sem aquela noção clara de como você fazer os cortes necessários para o bem da sociedade brasileira. Então, as metas de resultado primário têm uma banda de 0,25% do PIB, justamente para você acomodar essas tensões de final de exercício. Então, fica uma execução orçamentária para minha colega Simone Tebet muito mais racional, como, aliás, é no mundo. Você não crava um número e sai correndo atrás dele com 2 dígitos depois da vírgula, né, como se fazia no Brasil. Você acompanha uma trajetória. E se, porventura, não apenas as metas de resultado não foram atingidas, mas elas ficarem aquém da banda, aí sim você tem mecanismo de correção para o ano seguinte, que é cair de 70% para 50% a possibilidade de expansão das despesas vis-à-vis o aumento da receita já verificado no ano anterior. Então, você tem uma regra que compatibiliza o que era bom da LRF, né, com o que é bom de uma regra de gasto, né, em que você junta as duas coisas para que a trajetória consistente com a ancoragem dos agregados, né, das grandes variáveis econômicas, que inclui aí a dívida, esteja no rumo correto. E, para concluir, nós fizemos questão de colocar 2 mecanismos anticíclicos, tanto na fase do boom quanto na fase de uma eventual retração, que nos últimos anos só seria disparada uma única vez, né? Nas últimas décadas, se fosse acionado. Uma é a questão seguinte: se os 70% do aumento do incremento da receita superar 2,5%, nós vamos ficar com 2,5%. Então, suponha, por hipótese, que a receita tenha crescido nos 12 meses anteriores 5%. 70% de 5% é 3,5%.
vai valer os 2,5. Vai valer os 2,5. Assim como, se tiver eventualmente uma retração, né, no ciclo baixo, na parte baixa do ciclo, nós resolvemos incorporar aquilo que era exceção ao teto de gasto dentro da regra nova e fixar em 0,6% o incremento da despesa de um ano para o outro. Por que isso? Porque para evitar ficar naquela situação em que você tem uma regra e as excepcionalidades, né, a não ser as constitucionais, mas as excepcionalidades, a gente resolver trazer para dentro da regra aquilo que é uma espécie de crescimento vegetativo em função daquilo que se verificou desde a promulgação do teto de gasto. Então, o que você vai ter? Você vai ter, de um lado, uma trajetória desejável do primário com bandas, do resultado primário com as bandas, de 0,25% do PIB. Você vai ter uma regra de gasto, que é ou 70% ou 50%, dependendo se você estiver dentro da banda ou fora da banda, para o ano seguinte, e os dois mecanismos anticíclicos. Se tiver um boom de commodity por causa da reabertura da China e o Brasil tiver uma arrecadação, ou por conta das medidas que vão ser tomadas até o final do ano, sobre as quais eu vou falar para concluir, tiver um incremento de 5% da receita de um ano para o outro, você tem uma limitação. Por que essa limitação é importante? Porque é o colchão que você precisa para a fase ruim. Por isso que chama anticíclico. Você faz um colchão na fase boa para poder usá-lo na fase ruim e não deixar que o Estado se desorganize, sobretudo quando está envolvido o direito do cidadão àqueles serviços constitucionalmente estabelecidos. Então, você dá segurança não só para o empresário que quer investir, mas para as famílias que precisam, né, do apoio do Estado no que diz respeito aos serviços essenciais de saúde, educação, assistência e assim por diante. Você tem uma trava que garante o funcionamento do Estado.